Olha, nós não temos como repetir toda a introdução que no programa da semana passada a gente fez, né? Se você perdeu, você acessa lá no rs21.com.br/programa Eclésia, a primeira parte do programa está lá. Não tem como a gente repetir, é impossível. Mas, em poucas palavras, eu queria que o senhor iniciasse esse programa de hoje, pelo menos para que a gente possa entrar aqui de novo no contexto. O que é a Reforma Protestante e quando ela se iniciou exatamente? Foi um movimento, antes de tudo, de natureza religiosa, surgido no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, liderado por um monge agostiniano, Martinho Lutero, que intuiu, amadureceu sua concepção teológica, sobretudo acerca da justificação, sua interpretação pessoal de certos textos da Escritura, associada esta interpretação com a sua concepção de mundo, de igreja, de comportamento do clero da sua época, o seu propósito de dar uma outra forma de viver o Evangelho em toda a sua pureza, segundo a concepção dele, levou a apresentar para o mundo de sua época as suas interpretações a respeito da doutrina da Igreja, as suas 95 teses que foram apresentadas no dia 31 de outubro de 1517. Isso deu origem ao grande cisma do Ocidente, porque ele acabou se afastando da Igreja Católica, provocando um racha, por assim dizer, na cristandade do seu tempo. Grande cisma do Ocidente e Reforma Protestante, portanto, são sinônimos. Sim, se bem que outros cismas do Ocidente acabaram acontecendo, separações de grupos de fiéis do seio da Igreja Católica, mas com essas proporções, na cristandade do Ocidente, foi o grande cisma. Não foi o único, foi o grande cisma. Entendi. Bom, só para... Queria que o senhor desse, talvez como exemplo, Martinho Lutero enfrentou grandes problemas da sua época, viu grandes problemas da sua época através de erros de filhos da igreja. Mas Francisco de Assis também se deparou com algo, guardado as devidas proporções, também com outros problemas. Qual a principal diferença entre um São Francisco de Assis e Martinho Lutero? Francisco de Assis, juntamente com São Domingos de Gusmão e outros reformadores da igreja, eu cito esses dois porque são os mendicantes dos séculos XII e XIII, quiseram reformar a igreja permanecendo na igreja. Martinho Lutero quis reformar a igreja afastando-se dela. Essa foi a distinção básica, a diferença fundamental. Bom, tá aí, tá explicado, tá claro, né? Mas é uma diferença gigantesca, né, nesse caso, né? Sem dúvida. Tem como. Bom, na semana passada, como eu já disse, para quem perdeu, tá lá no nosso site, tá? Dos 5 solas, dos 5 somente, nós já discutimos, o senhor já explicou pra gente. Sola fide, né? E também sola gratia, né? Somente a fé e somente a graça. Agora a gente vai por terceiro desses 5. Já vamos no início do programa pensar no terceiro. Primeiro entendendo, como fizemos na semana passada, o conceito, né, como os protestantes enxergam e depois qual é o problema. O senhor já, na medida que vai explicando, o senhor já foi refutando na semana passada e a gente fará dessa maneira de novo. Agora, o terceiro, nós vamos por um conceito um pouco, eu diria que talvez um pouco mais difícil, não sei se é de entender, porque ele é chamado, né, solus Christo, ou somente solos Christus, ou somente Cristo, né? Qual é o problema, né, desse conceito? Somente Cristo, quando a gente vai pensar numa doutrina de fé, num regimento para pensar o fundamento de uma religião, qual é o problema? Solos Christus. Primeiro, a formulação de Martinho Lutero, respaldada na Escritura, os textos da Escritura citados por Martinho Lutero para justificar essa afirmação, são textos absolutamente indiscutíveis. E cito somente dois. Um dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Atos dos Apóstolos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só somos salvos por causa de Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Indiscutível isto. Na 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 5, se diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade e nós somos salvos, só existe um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Portanto, é a mediação única, é a de Cristo. O único caminho que leva ao Pai é Cristo, a única verdade é Cristo, a única vida é Cristo.
Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, Cristo Jesus. Ocorre que tudo isso que Martinho Lutero afirmou está na Bíblia. Isso é absolutamente indiscutível. O problema é o que vem acompanhado com essa afirmação. Só Cristo. A mediação dos homens, a participação da criatura, a participação da igreja na única ação de Cristo. Isso é negado por Martinho Lutero. Cristo sim, os santos não. Cristo sim, a intercessão dos santos não. Cristo sim, a mediação da igreja não. Tanto é que o conceito de igreja no protestantismo é um pouco, não é tanto aquela igreja visível, é uma igreja mais ou menos espiritual, o que acaba postulando um caráter até de relatividade da instituição visível. O Solus Christus, num certo sentido, ele está corretíssimo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, somente Jesus é o caminho que leva ao Pai. O próprio Jesus Cristo disse isso. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, esse princípio aplicado, tirado da 1 Timóteo, capítulo 2, há um só mediador entre Deus e os homens. Portanto, nada de mediação dos santos. Não tem para que você está dizendo Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Porque você está apresentando mediadores e só existe um único mediador. O equívoco dessa doutrina é uma confusão. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Isso não se discute. Mas a questão é saber, entre cada um de nós e o próprio Jesus, é possível a mediação ou não? Pensemos nas bodas de Caná. Quem operou o milagre foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entre os serventes que não tinham mais vinho e a pessoa de Jesus, Cristo Jesus quis a intervenção de sua mãe. A 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Rogai por nós. No capítulo 5 e no capítulo 8 do Apocalipse de São João, as orações dos santos que sobem a Deus, os intercessores junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Na única intercessão dos homens junto ao Pai, o único intercessor que é Cristo. Cristo Jesus não dispensa, antes aceita que cada um de nós interceda um pelo outro junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a questão nesse Solus Christus qual é a relação entre palavra e sinal? Qual é o valor do sinal na única mediação de Cristo? Pode um cristão, no seu relacionamento com Cristo, prescindir dos sinais que ele quis? Ide pelo mundo pregai o Evangelho. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Deus operando por meio da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Num certo sentido, a paixão de Cristo está consumada no Calvário, mas ela continua, ainda está em andamento, ainda está sendo completada na vida de cada um de nós. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O papel, então, da mediação, a cura dos leprosos, depois que eles foram curados, nosso Senhor Jesus Cristo disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. O Senhor não despreza a igreja, o Senhor não despreza os instrumentos que Ele quis, por meio dos quais a salvação fosse dispensada aos homens. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. São abundantes os textos em que, de fato, Cristo Jesus não dispensa a mediação da igreja e a mediação do homem, por meio da qual a sua salvação, a sua verdade, os seus sacramentos, a sua libertação, o seu conhecimento, a sua doutrina chegasse aos homens. Portanto, a ideia de um Cristo que, na verdade, vive no ar, mas que não se encarna. Um Cristo que institui uma igreja e quis que os elementos institucionais da igreja fossem, de fato, o canal ordinário por meio do qual a sua presença se manifestasse no mundo. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Todos esses argumentos postulam exatamente isto. Sem dúvida alguma, Cristo, único caminho, única verdade, única vida, único acesso ao Pai, único mediador entre Deus e os homens, mas um Cristo que manifesta todas essas suas prerrogativas por meio da igreja. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, quando você diz Cristo sim, a igreja não, isso é complicado. Cristo sim, mas a ação da igreja que Cristo Jesus quis, isso realmente é complicado. Esse não é o Cristo do Novo Testamento, esse não é o Cristo dos Evangelhos. Olha, alguém que está assistindo o senhor nesse momento deve estar talvez pensando assim, olha, tudo bem, está clara a explicação, aliás, foi excelente a explicação do senhor,
mas talvez ainda tenha dificuldade de entender a intercessão dos santos, ainda apesar da explicação. Nós já fizemos, inclusive, um programa aqui com o padre Vander Maia, está lá também no nosso site, do programa Eclésia, chamado A Questão dos Santos e as Imagens, né? Também foi uma boa catequese, você pode ter acesso a isso. Uma coisa, o senhor estava explicando para a gente, então a ação dessas pessoas que a gente vê, alguém que reza um pelo outro, que intercede um pelo outro. Mas na doutrina católica da comunhão dos santos, o senhor poderia explicar isso para a gente também? Como isso acontece, por exemplo, com alguém que já morreu, com alguém que não está mais aqui na Terra conosco? É possível? Tem a ver com o que a gente está dizendo? Ah, sem dúvida alguma. São 2 capítulos do Apocalipse de São João que são esquecidos no mundo protestante e, infelizmente, também no mundo católico. Eu cito para vocês Apocalipse capítulo 5, versículos de 7 a 8. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma cítaras e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. São João, apóstolo, evangelista, vidente, autor do Apocalipse, tem uma visão. Ele contempla o céu. Em êxtase, ele vislumbra a felicidade sem fim. E lá ele fala de um turíbulo, taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. No céu, os nossos irmãos estão constantemente a interceder por nós. No capítulo 8 do mesmo livro do Apocalipse, nós temos, no versículo 5, depois disso, o anjo tomou o turíbulo. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão, que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro. 2 fundamentos belíssimos, incontestáveis, que fundamentam a intercessão dos santos. Quando eu digo aquela bem-aventurada que já está no céu, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, ela apresenta as suas orações a Deus com este turíbulo, a fumaça dos santos, as orações dos santos. Portanto, há uma participação direta, há uma solicitude de todos os santos na glória, pelo destino de todos os que aqui peregrinamos. Portanto, é corretíssimo você pedir o auxílio desses santos para que eles, junto ao único mediador, junto ao Pai, digam: Jesus, acolho, apresento com esta fumaça as orações que eu acolhi, que eu recebi, para que tu intercedas junto ao Pai e obtenha esses favores. Apocalipse 5 e Apocalipse 8, uma prova incontestável de que os santos no céu intercedem por nós, as orações dos santos. Por isso é blasfemo até, por isso é absurdo, inominável, por isso não tem respaldo bíblico, portanto é até herético você dizer, você não precisa da oração dos santos, se é uma realidade bíblica, se é uma realidade que acontece sempre no céu, as orações dos santos que sobem a Deus. Não tem fundamento. A solicitude deles, a preocupação deles pelos destinos daqueles que ainda peregrinam nesta vida é absolutamente incontestável na palavra de Deus. O meu papel aqui é justamente imaginar o que algumas pessoas estão ou poderiam pensar diante disso. Alguém ainda poderia dizer: mas Deus é onipresente, onipotente, onisciente, né? A Virgem Maria não é onipotente, onisciente, etc. Como que ela e os outros santos podem ouvir as nossas orações que estamos aqui na Terra? Como isso acontece? Muito simples, pela graça de Deus. O santo não é onipresente, mas Deus pode, porque Ele pode tudo, dar um certo conhecimento aos santos, de sorte que eles saibam de alguma coisa que está acontecendo aqui. E isso de 2 formas. Minha mãe mora em Maceió. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com ela, mas eu posso imaginar que, pela convivência com ela, pela saúde dela, pela idade dela, que ela já tem certas dificuldades em cuidar da sua casa, em cozinhar, ela já é uma pessoa idosa. Eu sem estar lá, sei mais ou menos do que se passa com a vida da minha mãe. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, se diz que o Senhor... os animais, debaixo do altar, estavam as almas daqueles que foram imolados. E eles perguntam a Deus Todo-Poderoso: até quando, Senhor, deixarás de fazer justiça contra aqueles que ceifaram a nossa vida? Reparem a pergunta que as almas que estão no céu formulam. Eles querem justiça. Portanto, sabem de alguma coisa que está acontecendo aqui na terra. Sabem que os autores dos males, que os autores do seu assassinato ainda estão impunes. Isso significa que no céu, de alguma forma,
aqueles que não são oniscientes e que não são onipresentes, de alguma forma sabem alguma coisa que Deus permite que eles saibam para que eles intercedam mais e melhor por nós. É nesse sentido do Apocalipse, capítulos 4, 5 e 8, que se pode dizer, não são oniscientes, mas Deus permite que eles saibam de alguma coisa para interceder por nós.